Eu passo os meus dias sempre muito ocupado. Acordo, levo o Ian no trabalho, volto, dou uma arrumada na casa, vou pra academia, volto de novo, vou pro trabalho, volto pra casa, durmo. E aí no outro dia tudo se repete. Acordo, levo o Ian, arrumo a casa, academia, almoço, trabalho, casa, dormir. E ainda no meio disso tudo eu tenho médico, terapia, supermercado. Com toda essa rotina fica difícil você parar pra pensar como eu vou ser criativo. Porque eu acho que eu acabo não tendo criatividade. Mas também eu vivo essa rotina maluca desde 2004. Até porque na minha geração a gente aprende que desde cedo a gente tem que começar a trabalhar e nunca mais parar. Mas o nosso ritmo é tão intenso, tão frenético, que a gente acaba esquecendo que a gente tem uma vida para viver. E quando a gente quer viver ela unicamente. Eu acho que pode ser da nossa geração, a gente acaba nunca pensando em viver, mas sim sobreviver. Por um período da minha vida eu tenho levado as coisas meio que no automático, meio que vivendo por viver, sabe? Mas chega uma hora que isso cansa. Pra mim parecia que a vida tinha perdido a graça, a motivação, eu tava só vivendo por viver. Normalmente eu começo a fazer as coisas como um hobby, mas depois ela acaba se tornando uma obrigação. E aí eu entro nesse looping de novo, de responsabilidade e mais sobrecarga. Até que há um tempo atrás eu olhei e pensei comigo, e se eu fizer uma terapia? Sei lá, ter alguém que te escutasse, pudesse ouvir os seus problemas, mas que não seja do seu ciclo, que não te conhece, para analisar de uma maneira diferente. Mas terapia não é uma coisa simples que você simplesmente escolhe uma pessoa e segue pro resto da vida. Eu comecei a fazer buscas, pesquisar, testei alguns e nunca encontrei ninguém que fosse tão certeiro. Até que finalmente, depois de procurar por algum tempo, eu encontrei um que deu match. Mas o match não é aquela coisa de você olhar e falar assim, nossa, esse terapeuta é legal. É aquele terapeuta que te faz pensar. Porque todos os outros eu ficava meio assim, mas esse ele me despertou uma coisa que eu falei, ué, não é que é verdade? Fiquei pensando nisso por longos dias, inclusive eu tô pensando até agora. E uma das questões é, por que eu não sou criativo? O que falta na minha vida que eu não sou criativo? E quando você começa a pensar em criatividade, você começa a ter um outro olhar pela vida, sabe? Por uma outra perspectiva. É como se você estivesse mexendo num cubo mágico. Você sempre está empolgado e você quer terminar, mas sempre que você arruma um lado, você acaba olhando que o outro está bagunçado. E aí você quer arrumar outro lado e acaba bagunçando de novo. E aí essa energia ela começa a mudar dentro de você, porque você começa a pensar e querer fazer as coisas. Bom, eu não vou dizer que eu estou querendo fazer tudo. E aí algumas pessoas dizem que a gente tem que começar a exercitar a nossa criatividade. Mas como é que a gente faz isso? Sei lá, eu acho que não existe uma fórmula mágica, né? Cada um tem um jeito. Durante essa semana eu comecei a escrever uma coisa que há um tempo eu achava que era desnecessária. Eu não vou falar para você escrever também. Eu usei o pouco tempo que eu tinha para escrever. E dentro de uma semana eu gastei uma caneta inteira. E por muito tempo eu nunca tive pensamentos assim que fizessem eu refletir, sabe? Internamente, sabe? Para mim sempre era uma coisa assim, ok. E vamos pro próximo. Mas dessa vez acho que foi sério. Se tem algo que eu prometi para mim esse ano é que eu ia cuidar de mim. Da minha saúde, do meu físico, mas eu acho que também o meu emocional. Eu quero muito tratar algumas, vamos dizer, feridas, para eu poder começar a expressar minhas emoções, o que eu sinto, porque isso eu sei que eu sou muito travado. Mas eu também quero ter motivação para isso. Eu quero ser tão criativo que as pessoas vão olhar e falar assim, você é muito criativo. E eu vou falar assim, pois é.